Oi, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A tarde para mim tá ótima, embora essa parada brusca que a gente está dando aí, acho que esse deve ser o primeiro vídeo que eu devo estar fazendo nesse período, não é? E aqui, né, dentro da Cururupitanga, a gente já está em isolamento social há muito tempo. A gente sou eu e os bichos aqui dentro, né? Então, falar de solidão, de distância de gentes, para mim é uma constante, é algo bem internalizado, bem vivido, que a gente vai levando com relativa facilidade. Mas, na realidade, o que eu queria trocar algumas ideias com vocês que interagem comigo, que me veem, que me acompanham e que eu também acompanho, é como a gente vai reagir a toda essa demanda que essa pandemia está nos trazendo, né? Há determinadas previsões que dizem que nós teremos de colocar a máscara, essa máscara de proteção, como vamos chamar de adereço, né, um adereço permanente. Ela é um equipamento, né, um EPI, um equipamento de proteção individual, mas a proposta que está vindo por aí, não sei se vai se configurar real ou não, é que ela será um adereço, uma peça de vestuário permanente da gente. Né? Uma coisa que eu considero terrível. Né? Eu brinquei não faz muito tempo que para um muçulmano isso vai ser festa. Para quem vive no deserto, tranquilo mais ainda, porque a maior parte do tempo eles estão com o rosto coberto. Né? Para nós aqui, ocidentais, não só ocidentais, os japoneses, os chineses modernos, os indianos, não tem muito hábito de esconder o rosto. Né? O rosto é o nosso stand, é como nós nos mostramos para o mundo. Bom, nós passamos por algumas pandemias que não receberam esse nome, né? Passamos pela AIDS nos anos 60, logo depois da Revolução Sexual, veio a AIDS ali como se fosse para dar um chega para lá no pessoal, né? Depois disso vieram outras, veio o H1N1, veio a gripe aviária e outras aí que foram, e agora veio o coronavírus acelerado para cima de nós. Aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento peculiar, né? Que a gente, os pensadores, os sociólogos, os filósofos apelidaram de distopia, que é uma distorção da utopia, né? E eu também vejo assim. Hoje o que nós temos, nós já antes desse distanciamento social, pegando a linha de raciocínio, nós já tínhamos um distanciamento relacional, né? As pessoas já não se aproximavam mais, já não se mostravam mais. Havia uma postura de negação de um para o outro, do outro para o um. Isso era uma constante. Então essa pandemia, a meu ver, ela veio concretizar, solidificar, dar imagem real a um distanciamento que já havia. Nós, humanos, não estávamos mais nos amando, não estávamos amando os nossos irmãos mais frágeis, né? E nem sei se vamos amar esses irmãos mais frágeis depois dessa pandemia, se vamos nos amar. A nossa convivência, o nosso conviver aqui no planeta, estava muito complicado. Não é? Ter um espaço como esse aqui que eu estou agora, mesmo aqui na Bahia, no sul da Bahia, é raridade, não é uma
uma constante, não tem muitos espaços assim mais, não tem mais essa cobertura vegetal. A gente só vê aridez, não é? É como se tivéssemos vergonha de ver o planeta coberto e nós queremos desnudá-lo, devastá-lo, literalmente devastar. A palavra devastar significa tirar a vegetação. E então, o que acho que essa pandemia pode nos trazer de choque de realidade é uma abertura para nós mesmos e a partir de nós mesmos, de nossa profundidade, nós entendemos melhor o mundo, entendemos melhor o outro, não é? Nos darmos melhor, recebermos melhor. Eu penso assim, eu procuro praticar isso, não é? Para mim não é nenhuma novidade ter essa postura, ter esse pensamento. Hoje eu estava pensando sobre uma canção, Yolanda, em castelhano, Yolanda, né, que foi feita por um cubano, Pablo Milanés. Uma canção que eu considero uma das mais lindas que eu já ouvi, uma declaração de amor como não há uma outra, né, dirigida a uma mulher. E nessa canção ele tem uma passagem que fala do desapego, do amar sem laços. Não é? Não sem laços de amor, mas sem laços de aprisionamento. Se me faltares, nem por isso eu morro. Mas, se é para morrer, que seja para morrer contigo. Nessas duas frases tem muita riqueza, não só riqueza melódica, como riqueza filosófica. Não é? Você ama, você não é obrigado a ficar com o seu parceiro ou parceira para o resto da vida. Mas enquanto ficar, ame intensamente. Ame intensamente. E falando de amor, saltando para a paixão, eu estava analisando o pensar o pensar alemão, né? Que Caetano, uma época, falou que filosofia é tipicamente uma atividade alemã, germânica. E a gente conhece inúmeros pensadores germânicos, né? A maioria de nós conhece. E eu estava pensando, né, nesse caudal de pensar filosófico, traçando uma conexão entre Kant, Schopenhauer e Nietzsche. Kant formulou uma ideia da física, não é? do que existe, como questionar o não aceitar o estabelecido. E foi até um certo ponto. Schopenhauer pegou o que Kant havia prospectado e aprofundou um pouco mais. E Nietzsche, eu nem vou abordar, que a maioria conhece Nietzsche de sobejo, né? Mas para mim, de Schopenhauer, ficou uma frase que mudou substancialmente a minha vida. A frase é esta: tudo está de pé mediante o exercício da vontade. Porque a tendência de tudo, sem a vontade, é ir ao chão. Quando eu li essa frase pela primeira vez, há uns 30 anos, ela me fez dar uma guinada de 360, de 180 graus na minha vida. Não 360, mas 180. Se eu estava num ponto, eu mudei para o ponto oposto.
eu entendi que o que acontecia comigo era tudo fruto de minhas escolhas, de minha vontade. E aí eu passei a aprimorar o exercício da vontade. Nem sempre fui bem sucedido, mas eu sempre soube que quando eu não era bem sucedido, não conseguia o que minha vontade desejava, é porque o exercício dela não havia sido suficientemente forte. Isso veio a se comprovar com os estudos de yoga, com os estudos de filosofia e com outros estudos que eu fui realizando ao longo do tempo. Até eu estar aqui agora falando, projetando o meu pensamento para o éter, para o mundo, é o exercício da minha vontade, é a minha escolha. Então, se eu posso contribuir com alguma coisa que eu pense ser útil para os meus contemporâneos, é que aprimorem o exercício da vontade. Entendam o que é a vontade. Não se deixem derrubar, ir ao chão por uma vontade frágil. Tudo é possível para aquele que tem muito desejo. Eu posso dizer, de onde eu estou, do alto de minha experiência, que eu sou uma prova disso. Tudo que nós queremos, por mais impossível que possa parecer, evidentemente dentro do contexto das nossas forças, do nosso ferramental, tudo que nós queremos é possível obter. Então, gente, saber que nós somos poderosos, que nós temos poder, nós podemos ultrapassar até essa pandemia horrorosa que está aí nos castrando, nos prendendo. Nós vamos vencer, nós vamos superar isso. Quem não tiver força de vontade, ficará pelo caminho. Com isso eu deixo para vocês o meu melhor boa tarde, o meu desejo de que todos estejam bem e de que todos superem bem esse movimento trevoso que nós estamos vivendo, tanto politicamente quanto na saúde, principalmente na saúde, né? É até um pleonasmo dizer isso. Nós vamos superar. Como dizia Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho. Om Mani Padme Hum.